Oi, farmas, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Micaele Milena, farmacêutica clínica, e hoje a gente vai estar tratando aí um pouquinho sobre a hipertensão, como vocês viram no título do vídeo. Então, o que é que a gente pode estar iniciando para estar falando aí dessa patologia, que é a alteração da pressão arterial muito elevada, né? E como é que a gente vai estar classificando a hipertensão? Hoje em dia, a hipertensão ela é classificada com a pressão sistólica a partir de 140 e a pressão diastólica a partir de 90. Já podemos dizer aí que o paciente ele está com um quadro de hipertensão, né, com a elevação da pressão arterial. E para isso estar acontecendo, temos aí alguns meios, né, de estar ajudando esse paciente a estar identificando o que é que acarretou aquela situação ou como prevenir, que é o ideal e que a gente deve estar aí compartilhando com a sociedade para que cada vez mais as pessoas tenham um modo de vida mais saudável, não é verdade? Então, alguns fatores que podem estar fazendo com que a pressão arterial se eleve é o estresse, o IMC acima de 25, que é o índice de massa corporal, ou seja, o sobrepeso está muito associado com problemas de elevação da pressão arterial. Temos também problemas relacionados às genéticas, a questão de idade, a questão racial. Normalmente, pessoas de pele negra têm a tendência de ter uma pressão arterial mais elevada. Então, esses fatores físicos a gente não tem como estar alterando, não tem como estar mudando. Porém, os fatores variáveis que vão aí de acordo com o nosso estilo de vida, com o dia a dia, o cotidiano, a gente tem sim como estar orientando o paciente a procurar uma maneira melhor de estar aí vivendo o dia a dia. E o que é que a gente pode fazer para estar evitando essa elevação da pressão arterial? A gente vai primeiramente estar ali controlando a dieta. Se o sobrepeso, a má alimentação é um fator de risco, então a gente tem que agir nesse ponto para estar aí induzindo uma diminuição dessa pressão arterial. Então, alimentos ricos em potássio, com diminuição de sódio, com diminuição de gordura, todos esses alimentos processados é bom estar evitando. Comer mais frutas, verdura, legumes, alimentos mais saudáveis, tá certo? Que vai estar trazendo aí uma reserva energética muito boa, vitaminas, minerais e muito mais. Então, é importante estar atendendo e estar orientando o paciente para isso. Farma. E o que mais que a gente tem que pode estar aí indicando para a prevenção da pressão arterial? A gente vai ter também alguns fatores como a atividade física, está introduzindo o exercício físico na vida do paciente e a atividade física. E sim, tem diferença, tá certo? A atividade física é o ato da gente estar se movimentando no dia a dia, pegar uma vassoura, varrer uma casa, se levantar, lavar um prato, subir a escada, descer a escada, levantar para pegar o controle remoto, não está pedindo para as crianças, né? Então, isso tudo vai estar aí sendo parte da atividade física, referente ao dia a dia. E o exercício físico é uma prática que a gente tem que estar introduzindo no nosso dia a dia para estar movimentando o nosso corpo, fazendo uma caminhada, um exercício de musculação. Então, tudo isso vai estar aí fortalecendo para estar prevenindo o quadro da hipertensão arterial. Além disso, a gente já vai ver dados aí em algumas pesquisas que a espiritualidade influencia muito, minha gente, no fato de estar ali no bem-estar físico e funcional do nosso organismo, e isso também inclui a pressão arterial. Então, já foram feitos estudos e pessoas que têm ali uma fé muito grande de que alguém está cuidando de tudo, que tudo vai dar certo no final. Não é o ato da religião, de ir para a igreja, de ir ali para aquele centro de reunião que você acredita, que você cultua, que faz parte daquele momento ali, não é esse tipo de ação. É a igualdade, é a fé, é a acreditar em algo. Então, tudo isso aí já vai englobando, já vai amenizando para a prevenção da hipertensão arterial. Nós temos também a diminuição de estresse como um fator primordial para estar aí baixando o índice da elevação arterial. Se o paciente está muito estressado, muito nervoso, muito alterado, a pressão dele vai consequentemente subir.
Então, é ideal que oportunidade de estar explicando isso aos pacientes para que cada vez mais entendam a importância de ir mais com calma, mais devagar, mais tranquilo. É normal do ser humano e principalmente hoje em dia que a gente está tão acostumado, tão adepto de ter as coisas tão rápidas, principalmente com a tecnologia, né? A gente sai do trabalho, dá 2 horas, já está ligando de novo para estar resolvendo o problema do trabalho. Se a gente não tivesse com aquele telefone ali ligado, não tivesse com aquele aparelho de mensagem à nossa disposição a todo momento, não teria essa frequência de tanto acúmulo de trabalho, né? Tanta exigência sobre si. Então, é importante, às vezes, ir levando a vida com mais calma, mais devagar, deixando viver de fato um dia de cada vez, um momento de cada vez. Então, a gente tem que estar repassando isso para frente, orientando bem os pacientes, para que eles tenham aí o máximo de cuidado com a saúde, com a pressão arterial deles. E por que, Farma, ter esse cuidado todinho com o meu paciente, com a pressão arterial dele? Quais são os riscos que isso pode estar trazendo aí para a saúde dele? A gente vai ter alguns riscos em determinados órgãos. Então, eu vou começar aqui falando para vocês do coração, né? Então, bora lá falar quais são os riscos que podem estar acontecendo no coração devido à elevação da pressão arterial. O que é que acontece, meus amores? Calculando a pressão arterial, a gente precisa do quê? Do débito cardíaco mais a resistência vascular periférica. Então, quando o coração, quando a pressão arterial ela está normal, ela não tem nenhum risco no coração. Porém, quando ela se eleva bastante, o coração vai estar bombeando mais sangue, vai estar passando mais sangue nos vasos sanguíneos, nos capilares e tudo mais. E o que é que acontece? O coração, ele é um músculo assim como todos os outros. E trabalhando em excesso, ele vai inchar, vai hipertrofiar. Então, a gente vai estar podendo aí, estar tendo um caso de insuficiência cardíaca. Então, a gente vai ter aí a hipertrofia do miocárdio, vai ter a insuficiência cardíaca das células do coração, e tudo isso vai estar trazendo malefícios ali para a vida do paciente. Outro órgão importante que pode estar sendo afetado é o nosso cérebro. O cérebro, ele pode estar vindo ter aí AVC hemorrágico, AVC sistêmico, além da demência vascular, que é uma causa que está tendo bastante visibilidade hoje em dia, devido ao aumento, né, da pressão arterial. Então, é importante a gente se atentar quanto a essa questão e saber orientar dos riscos, das possibilidades, para que o paciente consiga, se ele já tiver a pressão elevada, ele tenha ali o conhecimento de que ele precisa, de que ele necessita estar seguindo corretamente com o tratamento, pois muitos abandonam, né, não fazem ali direito, e isso é um risco muito grande para a saúde. Um outro órgão que a gente vai ter aí, que vai estar sendo afetado por essa elevação, é o rins, que pode estar causando aí uma rigidez nos glomérulos, tá certo? Então, teremos essa parte aí, danificação nos rins, um órgão de filtração do sangue, tá certo? Que é importantíssimo para o funcionamento fisiológico do nosso corpo. Então, a gente precisa estar atento, precisa orientar bem o nosso paciente. Podemos ter também problemas nos vasos, a obstrução dos mesmos podem estar acarretando aí diversas patologias à saúde do paciente. Então, a gente tem que medir bem, tem que acompanhar bem aquele paciente para que não tenhamos nenhum problema futuro, não venhamos estar aí precisando tratar de uma doença que poderia ter sido evitada. E o que é que acontece? Muitas vezes a gente tem a síndrome do jaleco branco, que a gente chama, né? Que é quando o paciente ele vai no hospital e aí ele vê ali o profissional de saúde aferindo a pressão dele com aquele jaleco todo paramentado, ele fica logo nervoso, achando que é alguma coisa mais séria, alguma coisa de risco. E aí a pressão, ela acaba subindo e às vezes ele não tem nada, até só a triagem ali normal para passar para a sala do médico. Porém, pode sim estar acontecendo de elevar ali a pressão arterial por conta do nervosismo, do emocional. Posto a isso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter também a hipertensão mascarada, que é aquela hipertensão que o paciente ele tem uma pressão elevada, porém quando vai na consulta, vai fazer ali a triagem para estar aferindo a pressão dá normal. Então,
ele não demonstra que está ali com a pressão alterada, e essa é uma das mais perigosas. Então, precisa aí estar fazendo exames de rotina, fazer um mapa, que é aquele exame que fica ali 24 horas com o aparelhinho, para estar testando aí o paciente e acompanhando ele 100% ali ao longo do dia. Então, é importantíssimo, de fundamental importância, a gente estar prestando atenção a isso e ter os devidos conhecimentos para estar orientando aí o paciente. Muitas vezes eles não querem estar fazendo um mapa porque incomoda, né? Ficar 24 horas ali com aquele aparelho. Então, a maioria não gosta, porém, tem que estar introduzindo esse pensamento deles de que realmente é importante para que não venha ficar com nenhum órgão afetado devido à elevação da pressão arterial. Caso esteja com a pressão arterial elevada, precisa ser tratado. Bora falar agora dos tipos, né, de hipertensão que a gente vai estar cometendo, das classificações de pacientes. A gente vai ter pacientes gestantes ali após a 40ª semana, vai estar tendo aí uma elevação da pressão sistólica 140, né, por 90, que é a diastólica. Então, a gente tem que estar se atentando para estar orientando essa grávida corretamente. Temos também pacientes de risco, como os idosos e as crianças. É indicado para as crianças a aferição da pressão arterial a partir do 3º ano de vida. Porém, algumas crianças são orientadas a fazerem a aferição da pressão arterial todas as vezes em que elas vão à consulta médica. Por quê? São crianças que têm ali o uso contínuo de medicamento que faz a elevação da pressão arterial, crianças que têm algum problema sistêmico, crianças que têm ali sobrepeso, então tudo isso vai estar influenciando. Quando é criança, a gente não faz o nível da pressão arterial dela baseado junto com os dos adultos. A gente vai trabalhar ali em percentil. Então, vai ser uma tabela própria para a criança, mas o que a gente precisa saber é o peso, a altura, como é que anda a alimentação dessa criança, como é que está todo o funcionamento dela. Então, a altura também vai estar influenciando. A gente tem que ter esse acompanhamento com as crianças para prevenir aí uma doença que não tem mais como voltar atrás, né? Uma vez tem, é muito difícil de não ter mais. Então, a gente tem que ter cuidado com as nossas crianças para estar protegendo elas. Próximo passo que eu quero estar tratando aqui com vocês, o tratamento. Que aí a gente abrangiu toda essa parte aqui, né? Sobre hipertensão, os índices, tratamento, grupo, fatores de risco, como prevenir. E a gente vai estar vendo o tratamento lá no nosso perfil do Instagram, que eu tenho mais contato com vocês, eu vou estar postando os envios, para que a gente vá vendo, com o passar do dia, cada medicamento que é trabalhado na farmácia popular. Que eu disse a vocês lá, que eu ia estar trazendo para vocês o mecanismo de ação do captopril, da losartana, do atenolol. Então, todos esses medicamentos são usados no tratamento da hipertensão e são disponibilizados gratuitamente na farmácia popular, através do programa governamental. Então, vou estar trazendo para vocês os principais que a gente trabalha lá na farmácia, para que vocês vão se inteirando mais sobre o mecanismo de ação de cada um dos antihipertensivos. Teremos aí a classe dos diuréticos, dos inibidores da bomba de cálcio, de potássio, para a gente estar vendo como é que eles diminuem a resistência vascular periférica, como é que eles vão estar diminuindo aí a frequência do débito cardíaco, para que tudo isso vá ali estar diminuindo a elevação da pressão arterial do paciente. Uma coisa antes de finalizar aqui, que eu vou estar querendo trazer para vocês, a indicação dos níveis da pressão arterial. Então, a gente vai ter considerado normal 12 por 89 até considerado uma ótima pressão arterial. Passou disso, 13 por 90 já é 13 por 89 já é considerado uma pré-hipertensão. Então, o que é que a gente deve fazer? A gente tem que orientar o nosso paciente a controlar a alimentação, introduzir um exercício físico, diminuição do sal, de gorduras. Então, tudo isso tem que ser agregado. A partir de 140 por 90, que é a pressão sistólica e a diastólica, a gente vai estar aí tendo o nível 1 do estágio da hipertensão. Então, a partir disso, vai ter o estágio 1, o estágio 2, que é de 160 até 110, mais ou menos. Vai estar tendo também
O nível 3, que é de 180 até 120, 110. Então, tudo isso já são níveis muito avançados, que precisa estar aí tendo um acompanhamento e que já foi fechado o laudo, né, do diagnóstico com hipertensão arterial. Bom, eu quis trazer esse vídeo para vocês para estar introduzindo um pouquinho mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, então pode estar comentando aqui conosco, tá certo? Vai me seguindo lá nas redes sociais também, no Instagram, que a gente está diariamente falando com vocês, tendo um contato mais próximo, compartilhando, né, dicas da área da saúde e conversando com vocês sobre as áreas ali da farmácia, o que é que tem, o que é que pode ser aprimorado. Então, eu espero muito que vocês gostem. Vou estar deixando o arroba, tá certo, do Instagram logo abaixo. Deixa seu like, curte e já se inscreve aqui no canal.